Podemos? Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez o CDL Talks. Eu, José Valderico, ao meu lado aqui o nosso executivo William Santos. E hoje temos um convidado especial, nós estamos com Ricardo Dandan Peixoto, que é diretor criativo com mais de 10 anos de experiência, possui formação internacional pela University of Art de London, é sócio fundador da EUTOC, empresa especializada em tecnologia, marketing, data driving, e é tricampeão de League of Legends. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa, a apresentação tá boa. Então, a gente tem que fazer acontecer, boa, né? Tá boa. O League of Legends só nas horas vagas. Treinando ainda. Nem sei o que é isso. CSzinho de vez em quando. Entrega da idade, CS. CS entrega da idade. Seja bem-vindo, obrigado. senhor Ricardo. Prazer ter você aqui no CDL Talks. Eu que agradeço aí o convite, né? Participar desse projeto aí de vocês. E vamos ver o que vocês vão mandar aí. Ninguém mandou nada, ninguém falou roteiro, ninguém disse nada. Aqui é pinga-fogo. É no freestyle, a gente vai perguntando. Bom, primeiramente, Ricardo, fala um pouquinho para nossa audiência aí. Quem é Ricardo Peixoto Dandan, né? Dandan Peixoto. Sempre inverto, né, Ricardo? E, né, como é que surgiu esse talento que tu sabes muito bem que sou teu fã, né, pela área artística e profissional que você tem. E lógico, também a gente criou uma amizade muito forte também, mediante a CDL, foi a entidade que proporcionou essa amizade, né? E principalmente pelo trabalho executado durante um bom tempo também na CDL. E também como diretor da CDL Jovem, né, que se encerra o mandato agora dia 31 de dezembro. Né, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, explane para as pessoas um pouquinho mais sobre a sua vida profissional e também pessoal, né? Claro. Então, pessoal, Ricardo Dandan Peixoto. Como o Zé tinha mencionado lá fora, 20 e poucos anos, agradeço, tenho 30. Bom, eu sou sócio da EUTOC, né, uma empresa de tecnologia e publicidade e propaganda. Atuo como coordenador da CDL Jovem. Como começou? Tudo começou, acho que na criação, né, fazendo parte do design gráfico. São 14 anos, eu acho, já 14 anos atuando na área de criação. Comecei trabalhando na Contato, que hoje é Formato, né? E tal. Depois passei... Márcia. Isso, a Márcia. E depois fui para Formate. Trabalhei um bom tempo, acho que me deu uma boa noção gráfica, né? E depois fui para Brusque, trabalhar em agência. A Formate, para quem não conhece, é uma indústria de papel, embalagem de papel, né? Isso, de embalagens. Desenhei lá por 5 anos. E aí, depois eu fui para Brusque. Trabalhei em Brusque por muito tempo em agência, né? Trabalhei em 2 agências e depois eu vim para São João e tocar carreira solo. Acho que tudo surgiu de uma necessidade, assim... Eu sempre senti que eu tinha um teto, um lugar que eu não conseguia passar daquilo. Um limite. Um limite, era sempre um limite. Eu não conseguia ultrapassar isso. É como se as minhas ideias não fossem para frente, ou algo do tipo, ou sempre tinha um pouco podado, vamos dizer assim, né? E pode até achar engraçado, mas o outro motivo é dormir. Porque eu acordava muito cedo, entendeu? Para ir todo dia, e aí chegava tarde, etc, e dormir. Eu acordava muito cedo. E eu odeio acordar cedo. Então tu ainda morava em São João e ia todo dia pra Brusque pra trabalhar? Todo dia. Vitória Eu mesmo. acordava cedinho e ia pra lá e, cara, pra mim era judiação, assim. Foi uma coisa que todo dia acordava e tipo assim, eu acordo de mau humor se eu acordar, sabe, cedo. E aí eu comecei com isso e eu sempre fiquei... Meu pai, na verdade, meu pai sempre falava, devia vir pra casa, pra trabalhar em casa, começar a fornecer o serviço e tal. E no começo foi muito complicado, assim, né? Eu tinha 2 clientes no começo, que era a CDL e o Chiru, né? E aí, bom, fazia as coisas em casa e tal, e aí tudo foi se encaminhando, assim, né? No decorrer do tempo. Eu me lembro, Ricardo me passou agora um filme, me lembro muito bem, de 2 cenas. Uma cena você, acho que me encontrou na rua, na frente da praça, pediu para falar comigo e tal, disse que tinha uma proposta, uma oportunidade, e
tinha conversado, se não me engano, também, eu acho que na época não sei se com o Anderson ou não, ele já era o presidente da entidade. E aí a gente sentou, conversou, e eu tava com aquela necessidade também, né, de melhorar a comunicação da entidade, principalmente a área visual, porque geralmente o que acontecia? Quando eu assumi, toda a parte de criação, de designs, de como colocar os elementos dentro de um card, quem fazia isso era a empresa de gráfica rápida, que na época a gente utilizava a .com. Sim. Então era o pessoal do design deles lá interno. Eles têm uma visão muito mais do bate-caixa, né? Sim. Faz assim, para atender a necessidade do cliente e principalmente naquele que quer para ontem. É uma cortesia, praticamente. E aí pensar nesse todo esse contexto de quem a gente vai se comunicar e tal, uma agência ela tem mais essa pegada, né? Sim. E aí o Ricardo trouxe essa oportunidade e a gente começou a trilhar. Vamos dizer, eu trouxe um pouco visual diferente que, no caso, na época, não tinha aqui. Aí, o que acontece? Na verdade, eu busquei conhecimento fora, porque nessa época, quando eu estava procurando, no caso, curso, coisa tipo assim, curso online não era tão alto quanto é hoje. Não tinha faculdade aqui perto de design gráfico, nem nada do tipo. E aí eu fui buscando mais conhecimento. E aí, quando eu fiz 18... eu tinha um carro, um Gol, daí eu vendi o carro e fui para Inglaterra estudar. E aí, tipo, muita loucura, eu nunca tinha viajado nem nada, entendeu? Tipo, 18 anos e... Falava inglês, pelo menos? Não falava, eu falava mais ou menos, assim, alguma coisa. Fiz curso aqui e tal, mas nada é comparado lá, né? Então, quando eu cheguei lá, foi muito complicado, assim. Acho que duas coisas que, assim, eu aprendi muito a me virar sozinho, justo que eu sou filho único, e horários. Eu sou muito rígido, horários. Ainda mais na Inglaterra, né? Os britânicos lá no... Conhecido horário britânico. O ônibus realmente fica lá um reloginho. Em cada ponto de ônibus tem um relógio lá dizendo assim, ó, o ônibus, tal linha vai passar aqui às 10h10. É 10h10, tá lá. Não é 10h09, não é 10h11. Eu pegava um ônibus que não era 7h10, era 7h07. Eles trabalham com horário quebrado. E ele vem 7h07. Eu não sei como, mas que bruxaria acontece. O trânsito e etc. E eles dão um jeito de chegar na hora, não tem. Desculpa, Zé, nós tivemos aqui a oportunidade de poder ter a sensação vivida de fato, né? Na Rainha, Inglaterra. Mr. Bean, vocês estavam A rainha oportunizou pra gente um chá da tarde, né? De quase 400 libras, né? E a libra tá assim em torno de uns R$7, R$8. Então, se você converteu, você não se diverte naquele negócio. Quem converte não se diverte, né? E depois que eu escutei isso, não sei se você teve a oportunidade de poder ouvir essa frasezinha aí eu me diverti, né? Porque, cara, o prato principal lá é Fish Chips. Peixe com batata. Tá? E em torno de 19, 22 libras em média esse prato. Só que assim, tu pensa assim, é R$22. Não, você tem que multiplicar. Na época, quando eu fui, por 7. Então, amigo, dá acima de R$100. Sim. Então, você acaba, sabe, se travando um pouco. Às vezes, até se você não for com um calção financeiro muito forte, você acaba se frustrando. Quando tu tá né? lá mesmo, que tu tá vivendo lá, daí é mesmo que é contado o negócio, né? Então, Quanto tempo tu ficou lá? Cara, foi em 2011. Eu não lembro a data, no caso, o tempo exato, mas foi pelo ano todo quase, assim, tipo... Um ano todo? Tava lá. Não foi o ano todo exato, mas, tipo, foi nesse ano ali, 2011. Eu só não lembro, assim, de tempo a tempo. Só que eu tenho, no caso, nos diplomas que eu recebi e tal, só que porque o estudo era muito puxado. Porque era de manhã, de tarde até o final. Mas você chegou a trabalhar também lá ou não? Só estudou? Era só estudar. Só que, tipo assim... Tá, mas esse cara ele teve que botar mais um pouco de dinheiro, né? Esse Porque gol era, aí devia valer muito dinheiro. Completo, né? Eu vendi o gol, eu já tava guardando dinheiro, né? E aí depois eu ainda com o carro. Ainda temos uma aula aí de administração né, financeira e principalmente de investimento. Ou de jejum intermitente, né? Sabe que lá no escritório a gente tem uma brincadeira que, tipo assim, o Márcio, meu sócio, tem um cartão, eu tenho outro cartão. Daí, eu sou o cara que, tipo assim, ó. E o Márcio é o que segura.
E no meu pessoal, eu sou o cara que faz isso. Quer dizer, eu sou o cara que segura. E ele é o cara que torre. Então, é o inverso. oposto. No escritório, a gente tem esse equilíbrio. Eu sou o cara que tá toda vida querendo comprar alguma coisa que eu tô gastando, entendeu? E ele é o cara que segura. Então, tipo assim, a parte mais administrativa, claro, eu fiz um tempo, né? No caso, quando eu ainda tava sozinho e tudo mais. Mas hoje em dia eu nem pego, assim, porque eu não gosto muito disso, sabe? Tipo, eu tô muito mais envolvido em outra área, né? Ultimamente eu venho percebendo que o setor administrativo, a questão comercial, ele acaba levando as pessoas às vezes a um estresse, porque nem sempre Uhum. ocorre como a gente planejou. Então, a criatividade acaba caindo muito. Sim, Então, você precisa estar mais leve, de fato, isso. para que você comece a pensar e explorar esse lado mais criativo, o lado esquerdo do cérebro. Né? Isso. E a gente ali, o Márcio é isso, né? O Márcio é programador, o Márcio ele é justo, ele é muito, tá toda a vida ligado em cima das coisas ali. E eu sou a área criativa, então eu sou o cara que tô toda a vida tipo pensando em alguma coisa, ou etc. Então é natural mesmo. Mas voltando ali, tipo, o estudo era um pouco puxado, então de manhã e de tarde era direto, então tipo, e o estudo deles é muito diferente do nosso. Então, tipo, do design gráfico, cara, era desde do design à mão, desenhar à mão, era desenhar qualquer coisa. Sabe aquilo que a gente via em filme de retratar corpo? Tipo, com Sim. modelo nu, etc. Tipo, é isso. Eles são... Bom, mas tinha modelo nu também lá? Sim. Interessante, senhor Valderico. Depende de quem tá pousando. E aí, tipo assim... Eu ficaria bem legal, interessante, assim, seriam umas linhas, uns traços bem plus size. Vou concordar com você. E aí, cara, era umas coisas assim muito assim, diferentes. Só que ia ter um detalhe, né? O quê? Não dá pra me pintar. Senão você ia gastar algum lapisinho. Pegar um balde inteiro e jogar no cara. É só o contorno ali, né? E aí eram umas coisas assim, tipo, o ensino deles era muito diferente, né, do que a gente tá acostumado. Mas a noção de desenho, eu tenho o meu traço, o meu jeito é mais rabisco, eu gosto muito disso, eu não gosto de desenho perfeito, assim, tipo, na faculdade, eu fiz faculdade de arquitetura, e na faculdade tinha o desenho técnico, e eu, tipo assim, eu fazia, mas eu não gostava aquele desenho perfeitinho, sabe? Uhum. Então o meu desenho é mais assim, caricato, é mais É um mais RAF mesmo. isso, É um RAF, aquele... E o meu pai é desenhista, então eu puxei isso dele. Eu gostaria muito de que você entrasse nesse ponto, né? Quem conhece o Márcio, e quem conhece um pouco, né? Vocês intimamente, em família, né? Sim. A ligação que você tem muito forte com sua mãe, Sim. com o seu pai. Eu acredito que boa parte dessa tua vocação, desse teu desejo, vem da inspiração de ver ele desenhando, né? Muitas casas de São João Batista hoje, e projetos de prédio e tal. Foi o Márcio quem fez, né? O meu pai, uma coisa que eu sempre assim, lembro dele era quando a gente estava... Assim, falava alguma coisa, ele estava com um papel, uma caneta, ele rabiscava um desenho assim para ilustrar a cena. E era uma coisa muito rápida para ele fazer, era uma coisa muito prática. Eu gostava muito disso, eu adorava isso. E, é claro, isso eu puxei, tipo assim, tanto dos dois, né? Do meu pai e da minha mãe. Minha mãe não desenha, só que a minha mãe, ela tem um espírito mais aceso, ela tem aquela coisa assim de... Vamos fazer, pá, aquela coisa de pensar rápido. Executora, mano. Isso, E o meu pai, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele tem aquela coisa. Então eu puxei, claro, né, um pouco dos dois em cada disso. Então, mas a parte principalmente artística, com certeza. E ela tem veio também dele. um talento artístico também, porque Tem. ela tem um ateliê de costura Sim. muito, muito requisitado na cidade Sim. também. Tem muita gente que faz Sim. vários projetos com ela de peças únicas, né, exclusiva. Então, ela também tem esse lado mais criativo, pujante também, né? Tem, com certeza. E eu puxei isso, acho que dos dois, né? Mas o meu pai, assim, eu me lembro muito, assim, dos desenhos, as coisas dele. E aí eu meio que, né, a gente puxei isso dele, óbvio, né? É uma evocação, é uma coisa que veio dele. Então eu, desde pequeno, sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de ilustrar as coisas. Aqueles trabalhos de aula, coisa que tinha que desenhar, era sempre eu e tal.
E eu gostava disso. E aí eu segui esse lado, né? Claro que depois a gente foi pro, vamos dizer, o design gráfico, né? Que é o digital, né? E, cara, eu digo que teve muita gente que duvidou, tá? Eu acho que isso é uma coisa que eu posso dizer não somente pela minha empresa, mas eu posso dizer principalmente pela CDL, porque eu sei o que a CDL busca, que é a questão de investir em São João Batista. E eu investi aqui. E muita gente pensou que, tipo assim, aquela clássica, bota São João, não dá certo. Bota São João, não dá certo. Deu certo. Eu estou abrindo o terceiro escritório agora. Entendeu? E a matriz vai continuar sendo aqui. Sempre vai ser aqui. E todas as pessoas que estão aqui dentro, que estão no meu escritório hoje, que estão fazendo as coisas acontecerem, que fazem ideias acontecerem, claro, moram em São João Batista e fazem as coisas acontecerem aqui. Então, eu fiz a ideia, eu fiz a EuTalk, eu provei que a EuTalk dava certo. Eu trouxe uma coisa que ninguém usava na época, aplicativo de comida. O iFood hoje está aqui, etc e tal. Mas quem foi o primeiro? Entendeu? Tipo, a gente começou com os individuais ali. Hoje em dia não é mais o nosso case, a gente não começou por isso. Mas eu trouxe ele. E ele funcionou aqui. Entende? Fez parte do Ainda processo. funciona, ele ainda funciona. Ainda tem muitos clientes, como o Mama Express e tal, que funcionam isso. E é exatamente isso. Eu digo mais pela CDL. O compra e invista em São João Batista, né? E foi isso que fez. Eu trouxe, a empresa aconteceu, eu trouxe uma nova ideia. Acho que tanto o espaço aqui é semelhante, porque é um espaço mais solto, e eu trouxe isso. A gente, na hora, quando for fazer arquitetura, eu falei assim, eu quero um negócio louco, assim, eu quero um negócio aberto. Então, muita gente, quando entra no meu escritório, o William sabe, tu sabe, entra no escritório e diz assim, porra, nem parece que eu estou em São João. É disruptivo, É, né? totalmente. Exatamente. E lembrando que, né, para quem não sabe, lá no início, quando era só o Ricardo, daí depois veio o Piva, né? Veio o Piva. O Adriano Piva Saudade do também, Piva. um cara fantástico. Também fez arquitetura. Ele é arquiteto hoje. Ele né? também tem um talento fantástico É. também e tal. E era debaixo da escada praticamente da tua mãe, lá do ateliê da tua Verdade. casa, Lá né? em Então casa, no andar de era baixo. quase que 4x4 praticamente. Acho que nem chega a isso. Era minúsculo. Era do tamanho disso aqui, cara. E vem quando faltava energia naquela rua lá, eu ficava sem. Nossa. Tá no- Não tinha. Acabou o servidor, É. acabou tudo, não tinha acesso a arquivo, não tinha acesso a nada. E aí o Ricardo, né, compartilhou do desejo dele de crescimento e tal, de fazer a EuTalk romper fronteiras, né? E aí encontrou dois sócios, né? Sim. Que hoje é o Luiz. Márcio, que cuida da parte mais de desenvolvimento, de software e tal. E depois tem também o Luiz, que é né, da Senda, Ele que é a o empresa de administrativo. software, que é o cara administrativo, né? Então, isso mostra que é a união de mentes que possuem propósito e querem construir Sim. realmente e deixar um legado, ela é salutar, né? É. E com certeza, Ricardo, 3 não é o número de parada, Sim. né? Vai ter mais Reforço. projetos aí, mais empresas, mais agências, que com certeza hoje a EuTalk é um orgulho para São João Batista, né? Agradeço. Saber que tem um empresário local que acreditou, começou pequeno, né? E está crescendo e evoluindo, né? E hoje a CDL tem essa visão um pouco mais expandida nessa Sim. questão de marketing, de publicidade, porque iniciou-se um trabalho lá com a EuTalk, né? E a gente fez aí muitos projetos lindos, bacanas, que diferenciaram a entidade. Hoje a gente tem uma campanha chamada Sorte Grande, que é uma campanha que foi idealizada junto com a EuTalk, o Compre em Vista, que até essa semana eu recebi eu estou num grupo ali de gestores e tal, e havia alguém perguntando, tem alguém, uma CDL que tem alguma campanha de valorização do comércio local? E aí a gente tinha lá o projeto Compre em Vista, mandemos Sim. o jingle e tal, e depois até mandaram os parabéns no privado. Uhum. Pô, que legal, que bacana, que lindo que ficou, Sim. que propósito interessante e tal. E assim vai, né? É óbvio que a gente, quando a gente foi fazer o escritório daqui, né, que ele ficou em obra 1 ano, tal, demorou muito, e a gente trouxe mesmo, eu queria mesmo que fosse realmente diferente. Ele fosse, quando tu entrasse nele, tu, tipo assim, pô, né?
E acho que todos eles, como eu falei, é o terceiro que vai abrir agora, e todos eles têm um propósito diferente. No Rio Grande do Sul ele é mais simples, então tipo assim, mas ele é mais voltado para a parte de tecnologia. Ele está num centro empresarial que é voltado só para empresas, tem várias empresas lá dentro e tal. Então é uma sala mais simples, mas ele está voltado para atendimento e principalmente a parte de tecnologia. O Márcio vai muito para lá porque o Márcio atende diretamente os clientes de lá. E na praia, agora Itapema, que a gente vai abrir, foi por uma questão de necessidade do que a gente tem muitos clientes para lá e aí tem muita locomoção nossa. A gente está de vez em quando indo e voltando, indo e voltando. Então a gente acabou vendo essa necessidade de estar lá, porque abriu clientes, muitos clientes em Balneário. E aí, bom, a gente já fica no meio do caminho ali, né? E, claro, como eu falei, todos eles têm uma ideia diferente. Então, tipo, esse nosso daqui, ele tem uma proposta mais livre, uma coisa mais, né, é, sei lá, diferente mesmo no jeito de ser. No Rio Grande do Sul é uma coisa mais séria. E no caso de Itapema, a gente divulgou, né, nas redes sociais poucas coisas, mas dá para ver nos projetos que é uma coisa mais nobre. Ele já veio com uma ideia mais nobre, justamente porque os clientes que a gente está atendendo para lá são clientes que têm um público, né? O público deles, o público final deles é de valor, né, Agregado, é o público A. né? E é o público A. Então a gente já fez uma coisa que, né, é mais nobre porque a gente já sabe que, né, É o posicionamento. é o E aí posicionamento. eu vou deixar aqui Sim. um pouquinho pro especialista tocar um pouco nesse assunto, que o especialista aqui em brand e tal é o Zé, né? Que, sei lá, na parte que ainda tem de conhecimento, porque sou muito leigo nisso ainda, essa questão de você querer vender para todo mundo, no fim você não vende para ninguém. Exato. E aí você ter uma marca que ela tem ali públicos definidos e posicionamentos bem claros. Ah, poxa, aqui em São João eu atendo um público mais C. Lá no Rio Grande do Sul eu atendo um público mais B, porque querendo ou não, eu trabalho com uma área um pouco mais de tecnologia, que é BI, se eu não me Sim. engano, né? Bastante mais nessa voltado área, BI, na área de BI, né? E depois, agora em Itapema, atendendo o público também de Balneário Camboriú, um público mais A, um pouco mais seleto. E aí o posicionamento, o ambiente também precisa estar alinhado, né? Não, Isso. eu vou querer atender um público mais A e o cara senta na caixinha de Exatamente. de bateria, não vai dar certo. Hoje a gente atende clientes que a gente atende clientes por completo. Então, tipo assim, a gente tanto faz a parte de publicidade e propaganda, como a gente também atende eles na parte de software. Então a gente tem o tablet, que é, no caso, a gente diz que é o AFV, né, o aplicativo Força de Venda, que é um tablet que o representante vai, o cliente escolhe o produto, troca foto, tal, ele emite todo o pedido, já cai no sistema, já dá baixa, já faz tudo na fábrica e o pau pega. O que acontece hoje? Eu também tenho, no caso, nessa empresa, o BI, que para quem não sabe, o BI é o Business Intelligence. A gente lê dados em cima de um sistema. Então, o que acontece? Esse meu cliente, quando a gente vai conversar, vai fazer alguma ideia do que a gente vai fazer de uma ação para ele só atua para cima do país. Quando a gente vai fazer alguma ideia para ele, alguma ação, alguma coisa, é com influenciador, ou é com não sei o quê, com o BI, eu consigo saber exatamente onde é que ele está vendendo, qual é o público dele, quem está mais consumindo, qual é o tipo de produto, qual é a cor que está mais vendendo. Você metrifica tudo que ele Exatamente. precisa. Eu consigo ler tudo que ele tá fazendo e dali eu consigo bolar uma estratégia certa para o público que está buscando ele. Então, eu precisava ver isso. Quando eu faço isso às cegas, é complicado. Eu estou atirando no escuro, eu não sei o que está acontecendo. E hoje, com o BI, com a tecnologia que a gente tem, eu consigo saber. Então, por exemplo, hoje a gente tem também, isso é uma coisa mais interna nossa, mas como eu mencionei dos aplicativos, né, o local e coisa, os aplicativos delivery, agora como eu falei, tem muita gente que usa, mas um tempo atrás eu conseguia mensurar direitinho qual era o bairro que estava mais comprando, que tipo de produto que eles estavam mais comprando. Qual era o foco deles? E aí, tipo assim, é muito fácil. Daí, vamos dizer, tu chega pra mim, Ricardo, eu quero abrir uma hamburgueria. Onde é que eu abro? Aí você cara, hamburgueria no bairro tal lá é bom, os caras consomem tanto e coisa. Então eu tinha dados exatos das coisas. Agora, como eu falei, não é mais um produto hoje que a gente tem, assim, como foco, etc. Mas ele acabava metrificando isso pra mim. Então,
É por isso que eu digo que o nosso escritório, faça ideias acontecerem, ele tem um posicionamento, ele tem uma maneira de se comportar que é realmente diferente. Pelo menos, eu não achei nenhuma... Tem gente que fala, vocês têm uma agência. Eu não me comporto como uma agência, entende? E eu vejo que ele tem essa união dos dois lados e é uma empresa que eu não vejo, não vejo assim, no mercado uma empresa que trabalha da mesma forma, com os mesmos tipos de produto que a gente tem. E isso é muito legal, né? Os dois lados, a gente acabou unindo os dois. Obviamente que quando acontece algum projeto específico, hoje, por exemplo, eu trabalho muito com o Odilon. O Odilon é um parceiro meu demais da ZHF, é um irmão. E tipo, cai e-commerce pra gente. Eu não me envolvo no e-commerce, a gente não trabalha com isso. Odilon. E como tem outros trabalhos também que a gente trabalha junto, às vezes com o Douglas, né, de Nova Trento, da Mensura. E, cara, sempre vai... Eu tenho essa questão da amizade assim, com o pessoal e que trabalha com isso, e isso é legal porque a gente se ajuda, a gente trabalha realmente junto. E respeitar a expertise alheia, né? Isso. Entender, tipo assim, eu consigo te atender, eu te supro até aqui, mas aqui em diante eu não consigo. Sim. E aí você consegue focar naquilo que você é bom, porque foi exatamente o que a gente discutiu nesse instante. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Cai um site, eu vou pegar o site. Cara, mas eu tenho a expertise do site. Eu consigo ler os dados, eu consigo ver a área de aquecimento, onde é que a pessoa vai clicar, não sei o quê. Eu tenho a expertise de analisar esses dados. Não tenho. SEO, não sei o quê. Não consigo. Então, cara, não pega. Sim. E tenha parceiros que você pode dizer, posso contar com fulano, que fulano vai me entregar isso aqui. Eu acho que um grande lance do sucesso da Eutoque aqui em São João Batista foi porque desde o início, como foi uma palavra que reverberou muito aqui na mesa, você tinha um propósito. Sim. Você saiu, você não, tipo assim, você não encheu o seu bolso de dinheiro em Brusque e falou, tenho grana, vou montar uma agência lá em São João Batista porque tem demanda. Não, você viu a necessidade. Sou filho único, estou indo todo dia para Brusque, meus pais devem ficar com o coração na mão para eu ir para voltar, naquele golzinho GTI que pagou uma viagem de um ano em Londres, mas já vive voado, rápido, para quem não é daqui, pelo menos uns 30, 40 minutos, se não tiver nenhum caminhão na frente, que é difícil, para você ir até Brusque. Mas na época, quando eu fui para Londres, a Libra era 3 pila. Foi outra parada. Quando ele ganhou o gol bola dele com 18 anos. Estamos falando do início dos anos 2000, jovens, façam os cálculos. Então, é um propósito. Porque o que eu vejo muito, e você frisou isso também na sua conversa, quando você falou de dados, quero abrir uma hamburgueria. Que bairro eu abro? Cara, ninguém faz isso. A pessoa simplesmente, um ponto vazio. Quanto é o aluguel? R$600. Vou abrir. Vou abrir o quê? Vou abrir um espetinho. Mas mora num bairro vegano, cara, abre um espetinho. A questão não só do propósito, é que de pensar diferente, que eu digo, é que hoje, por exemplo, no meu escritório, cara, pode perguntar ali pra galera que trabalha comigo, tipo assim, o meu comportamento com eles. Cara, se eu tô com um problema, se eu tô com alguma coisa, ou em casa e tal, às vezes a gente não consegue, no caso, esconder totalmente. Mas, cara, é o seguinte, quando eu entro da porta pra dentro, acabou, cara. O Ricardo tava lá fora. E aí eu entro lá e eu brinco, fulano, como é que tá e tal. Cara, é pesado, cara. Tu puxar todo dia de manhã e tu criar tu criar uma barreira ali contra qualquer outra coisa e tu entrar lá e tu, brinca, fala com fulano, tal. Então, eu busquei muito isso. Mas isso, claro, vem tudo da minha história, vamos dizer assim, porque não que eu tenha reclamar de patrão, acho que não se deve reclamar de patrão, porque eu descobri depois que sendo que cada um deles tem um propósito. Sim. E os meus eram todos eles, um diferente do outro. Então, tipo assim, eu tive o Almir, que foi um baita de um administrador, eu nunca vi um cara pra ter... O cara parece que tem olho nas costas, então, tipo, é loucura. Tu já falando com ele sabia de tudo. Aí o cara, tipo, tinha um monte de empresas e tal, daí chegava a falar com ele, Almir, aconteceu tal coisa, assim, na chapa. Pois é, o Evinho me falou isso aí, que não sei o quê, mas isso aí dá pra gente... Como é que esse cara sabia disso? Um detalhe pequeno na empresa. Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu pensei assim, pra tu ser isso, tu tem que saber de tudo que tá acontecendo dentro do escritório. Sim. Né, da tua empresa. Eu aprendi isso com ele. O Evinho, que tocava Formate, né, que hoje também é sócio do Almir, também, eu comecei a trabalhar antes dele lá. E, tipo assim, ele veio depois e tal, porque teve outros diretores.
E aprendi muito com ele também. Ele era muito, muito justo, muito certo. Pá, então vamos fazer isso e tal. Então ele forçava pra gente cumprir prazo. Eu via ele dando muito esporro e tal, coisa assim. Aprendi muito com ele. Depois foi para Brusque, que eu aprendi com o Wagner, na qual, né, o Wagner Santos, da Mais que também é um cara, assim, excelente. Ele chegava, ele pegava assim, ei, vamos fazer. Eu sempre lembro dele, ele chegava assim, ele batia na mesa assim, Tem um macaquinho que faz isso aí também, né? mano, mas quando tu tava irritado, tá ligado? Quando tu tava irritado, que tu tinha que entregar um negócio, daí ele assim, ó, e aí? Aí eu pensei, nossa senhora, eu quero matar esse cara. mas eu aprendi demais, assim, com ele. E ele é um cara, assim, muito pra frente também e tal. Mas eu digo que, tipo assim, pô, eu aprendi um pouco com cada um deles. E aí, quando eu vim pra cá, eu, assim, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito de ser. Eu sou bem mais de boa, sou muito mais tranquilo até do que eles. E, tipo assim, eu puxei muito o que era bom deles, sabe? Aprendi coisa pra montar um novo. Né? Aprendeu a absorver, né? É o que eu ia dizer. A pessoa inteligente, ela não aprende somente com exemplos bons, ela aprende como também não fazer. Vamos supor assim, ó, pô, tem um chefe que ele é muito rígido. Pô, é importante a rigidez até um certo nível. Depois disso, extrapola. Não vou fazer esse nível. Eu tive uma chefe também que era sensacional, ela vinha do jornalismo. E ela conseguia enxergar espaçamento duplo de palavras, assim, numa distância que eu achava assim, olhos de águia. Ela vinha com 3 metros de espaçamento na terceira linha. Eu digo, como é que ela viu isso? Aí quando você olhava, não, tem não. Você clicava, tava lá. Então, eu aprendi com ela esse esmero. Tipo assim, cara, tem que ter cuidado com o espaçamento, com a viúva, com a linha. Se tu tem já diagramado correto. Eu aprendi muito com ela, porque ela vinha do jornalismo, ela vinha disso, era muito interessante. E aprendi com outros a parte também criativa. Aprendi também a ter cuidado com a soberba de não, ninguém faz isso melhor do que eu. Cara, alguém faz. Você tem que ter humildade quando alguém aparece, você diz assim, esse trono não é mais meu. E deixar o cara ir pro palco de vez em quando também. Isso é um assunto interessante, até eu entro nele agora. Mas só para lembrar ali que eu estava falando dos meus chefes, anterior deles, o primeiro foi o Jailson, da Contato, né? Da Formato, né? O marido da Márcia. E eu fiquei pouco tempo, assim, então eu não me lembro muita coisa assim que eu posso dizer que eu aprendi. Eu aprendi muita gráfica rápida, ou coisas, noções, assim, que eu aprendi com ele. Mas é uma coisa, vamos dizer assim, eu posso lembrar dele pela questão de, tipo assim, ele acreditou no meu trabalho. Porque eu tinha feito curso de Photoshop e meu pai mandou imprimir uma artezinha lá que eu tinha feito e tal, e aí ele gostou. E aí o meu pai, né, conversou, chamar ele aí e tal, pra conversar. E ele foi o cara que acreditou, assim, que ele disse assim, não, vou fazer um teste aqui. Tem potencial, né? E aí eu fui e comecei lá. Então, tipo, o cara que acreditou ali pra começar foi ele. Caçador de talento. Pois então. E sobre isso que eu estava falando, da questão, tipo assim, de entender a questão, ninguém é melhor do que eu, etc. Cara, hoje, o William sabe disso, eu não toco mais a mão nas coisas, na arte, ou etc e tal. Eu faço muita coisa ainda. Só que, tipo assim, eu não sou mais o cara que senta na frente do computador e vai desenvolver o negócio. Nós estávamos conversando sobre a questão de achar talentos, de achar pessoas. Os profissionais que eu tenho hoje dentro, principalmente ligados à área de criação, eles começaram comigo e eles aprenderam comigo e hoje eles né, executam o trabalho e eu olho ainda muita coisa deles. Não consigo acompanhar sempre tudo 100%, mas eu estou sempre ali. Mas o que acontece? A gente tem que saber que tem uma hora que se tu quer crescer, né, tu não pode abraçar tudo, senão tu vai ficar do mesmo tamanho toda a vida. É impossível. Então, para tu ir mais longe, tu vai precisar de mais pessoas, né? E acontece que, tipo assim, hoje em dia tem muita gente que fala, cara, gostei pra caralho daquele negócio lá que tu fez, tal, tipo assim, eu sei, o crédito vem pra mim, mas é a minha equipe que fez, entende? E hoje em dia eu toco nas coisas muito menos do que eu gostaria. Acho que o único que sabe que quando é você ou não que fez o Joe. William, é o William. Eu conheço o traço dele. Inacreditável, cara. O William deve ver alguma assinatura secreta. Eu não faço a menor ideia como é que ele fazia isso. Porque o pessoal no escritório fazia, eu olhava assim. Eu faria assim. Era exatamente como eu faria. Era a minha linha, né? Aí eu pegava e mandava pra ele. Aí ele assim, isso aí não foi tu que fizesse. Eu pensei, como é que sabe? Cara, tem uma assinatura. Todo mundo tem uma assinatura. Tem uns um pouquinho mais de sombra, ou então gosta de meter um metálico. Tem que entender que você teve 2 pais.
no começo. Um era o Chiru e o outro era a verdade, CDL. é verdade. Teu pai e tua mãe te conhecem desde bebê. Eles sabem quando é que tu estás bem e quando tu não estás. Só de olhar, Então, eu conheço. E eu tenho esse lado, assim, eu gosto muito. Eu não tenho o dom, mas eu gosto muito da coisa bem feita, da coisa bonita, da coisa entrega com o coração, calma. E o Ricardo, quando ele bota a mão no negócio, ele entrega com a linha dele, com o sentimento dele, com o traço dele. E aí você não tem como você não diferenciar. Não tô aqui dizendo que a tua equipe não faz isso, ela faz do jeito deles. Não, e eu tenho um relacionamento com o Ricardo de 7 anos aí, mais ou menos. Eu tô 8 anos no CDL, então são 7 anos. Lógico, eu conheci o Ricardo de vista antes disso, mas de trabalhar, de ter parcerias, a gente mantém ainda um contato muito forte. 7 anos, então a gente sabe, né, isso, mas é incrível. Eu Agradeço pelas palavras. Hoje, assim, a minha equipe, ela é muito boa, obviamente, tipo assim, eles chegam um ponto, tá? Tem profissional ali que tá comigo já há mais vai fazer 5 anos que tá comigo, que não cria mais como eu crio, né? Criou o próprio o traço. Hoje cria do jeito dele. Então, tipo assim, quando acaba acontecendo, tá tudo certo. Eu respeito isso. E aí, o que acontece? Às vezes apresenta um trabalho pra mim, preciso da tua aprovação e tal. Daí eu pego e vou ver isso. Porra! Tá ligado? Como é que ela fez isso, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa. Isso é o que eu acho massa, entende? Então, tipo, tem um ali que também tá um pouco mais de um ano, que esse tempo ele tinha feito eu disse, não gostei muito, assim, e tal. E aí ele pegou, foi na semana retrasada, assim, ele tava com a arte aberta, eu peguei e olhei assim, pô, ficou bom, muito bom, tá ligado? Tipo assim, não era como eu faria, mas ele fez da maneira dele e ficou muito foda. Pronto, é interessante esse ponto, porque é uma coisa que, como eu também venho da parte criativa, eu não consigo, meu negócio não é desenho, eu sempre trabalho com a parte de texto, mas teve um período da minha vida que eu fui diretor de criação pelo senso estético que eu desenvolvi. Sim. E uma coisa que eu notei e que eu acho que é fundamental, principalmente quando a gente está falando de um profissional que está ensinando o outro, é entender o seguinte: você dá o caminho com as bases. Olha, você vai usar esses programas, você tem que ter atenção a essas regras. Quando você domina as regras, fica mais fácil você quebrá-las. Sim. Porque você sabe por que está quebrando. Sim. O problema é quando a pessoa quebra aquela regra, mas tipo assim, quebrei porque não se enquadrou no que eu queria. Não, não é dessa forma. Você quebra sabendo, quebrei porque dessa forma eu consegui isso. Você tem entendimento por que você está fazendo daquela forma. E você, por exemplo, trouxe em relação ao traço. É fantástico você analisar isso, porque você, com a maturidade, você entende, cara, não podemos, até por ser uma área criativa, não pode todo mundo ter o mesmo traço. Sim. Senão você não tem diversidade. Se não tem diversidade, você não consegue ter uma pluralidade de entender que, vamos supor, um rótulo de um vinho, ele tem que ter uma forma, mas um rótulo de um energético ele tem que ter outra. Sim. Senão a pessoa vai usar aquela mesma fonte serifada nos dois. A gente sabe que não casa. Sim. Então, é que nem você vê assim, pessoa que gosta de desenho, de quadrinho, você vê o traço de alguém que está na DC, um traço de alguém que está na Marvel, na Vertigo, Sim. entre outros, você vê que tem traços diferentes. Sim. Você pega uma revista como o Watchman, eu acho o traço feio. Mas você pega um Minola do Hellboy, ele tem um traço que eu acho legal. Sim. Então, é diferente quando você analisa isso. Mas eu vou Sim. mudar de assunto, não vai ficar muito desenho. Eu não sei o que é esse Hellboy aí. Nerds. Cara, se soltar, eu abro a casinha. Mas isso é importante, né? É de crucial importância. É como eu falei, hoje em dia eles estão bem treinados e eles têm o traço deles. E eu deixo eles ser assim, vamos dizer assim, tipo, eu já aceitei que tem coisas, tipo assim, não dá mais para eu fazer do meu jeito. Talvez porque do meu jeito tem coisas que não se usa mais. Então, Passo por isso também. exatamente, Então, a não ser os únicos projetos que eu pego hoje é identidade visual. Então, identidade visual sou eu mesmo que faço. Claro, não sozinho. O pessoal me ajuda na criação. Então, tipo, eu desenvolvo e aí eu pego, pessoal, o que vocês acham? Aí eles, esse dia, tipo, eu tinha feito tudo. Aí eles assim, cara, mas os 2 concorrentes principais desse cara usam azul também. Aí eu assim, nossa, eu nem me liguei disso, sabe? Tem ponto sério. E aí, tipo assim, é um detalhe, todo mundo ajuda. Então, tipo, tem isso, assim. Mas é como eu falei, eu crio bem menos do que
que antes. Esses dias eu fui fazer uma postagem e, nossa, eu apanhei muito para fazer uma postagem. Parece que eu perdi um pouco o feeling, né? Mas é que a gente acaba indo para outras coisas. Na posição hoje que eu tenho que aprovar as coisas, eu tenho que falar com o cliente. Às vezes hoje eu bato foto, já editei vídeo também, criminosamente, mas edito. Por isso, poderia ser preso por isso, mas o cara, a gente, tipo assim, eu tenho a noção de eu chegar atrás dele e falar assim, cara, isso ali não ficou legal, bota tal coisa, bota a música mais pra cá. Eu sou especialista nisso. E ficar editando a parada. O William é bom. De olhar nessa parada. Só que editar mesmo, tipo, né, ainda não é a minha praia. Mas a gente acaba fazendo um pouco de tudo, assim, pra suprir a necessidade. Eu sei que tu estás ali editando o vídeo, tu não vai conseguir cumprir o prazo ali, então eu vou te ajudar numa paradinha aqui que já vai melhorar, entendeu? É isso, sabe? Eu tô junto com eles. Eu não tenho sala separada, minha sala não fica separada, vocês sabem como é que é. Sim. É uma mesa como essa daqui, só que um pouco maior, com todo mundo trabalhando um do lado do outro, eles trabalham no mesmo lugar que eu, não tem separação, não tem diferença, não tem absolutamente nada. Eu lido com eles, eu não sou o chefe deles, eu sou o líder deles, vamos dizer, né? Então eles vêm perguntar pra mim. Tocar isso aí, né? Porque quando você comenta ali que lá no início mostrou como é que precisava ser feito, talvez tentando transmitir essa questão do teu traço de construção de criação, né? E ao decorrer, eles, além de fazer praticamente da forma como você gosta de ver a imagem, de ver aquela criação, eles começaram a te surpreender. Sim. Começaram a fazer da forma deles, né? Ultrapassando, ou melhor, fazendo além do combinado. Surpreendendo, né? Surpreendendo. E isso mostra que a questão do chefe já foi ultrapassada. Isso. Porque, geralmente, quando a gente tem essa questão do chefe, eu só vou trabalhar em cima, vou fazer uma analogia aqui das 4 linhas da Constituição, entendeu? Construída pelo dono do negócio. Sim. E quando as pessoas começam a ultrapassar essas 4 linhas da Constituição, aí, vamos supor assim, que o negócio determina aquilo que eu comuniquei que precisa ser feito, e aí você começa a entregar além do combinado e surpreendendo a tua liderança, aí sim quebra-se esse paradigma de chefe e se começa a ter essa questão de liderança. E aí você também tem uma outra fase que é olhar o dono do negócio, o líder que está ali naquele setor, como ídolo, né? Então isso é um fato, assim, né? Muito relevante e com certeza deve trazer um prazer profissional e pessoal muito grande. Eu me preocupo muito com a questão de, como eu falei, eu sentia que eu tinha um teto, um limite, e eu deixo isso livre para eles, porque eu não quero que eles sofram ou passam das mesmas coisas que eu passei. Hoje em dia a gente tem um horário mais flexível, a gente começa às 8h30, mas quando era embaixo de casa era 9. Então, tipo assim, mas é que o que acontece? Pô, 8h30, o pessoal tá começando a trabalhar, 8 horas, ninguém bate ponto, ninguém bate nada. Só que quando eu pego assim, cara, preciso entregar um negócio hoje. E aí, tipo assim, eles pegam e, tipo assim, não tem problema, eu passo aqui e tal. E eles passam do horário, eles entregam, tudo certo. Eu deixo essa liberdade para eles, tanto de criação e tanto do espaço. Aí tu passa ali na frente deles, deve escutar barulho, a gente tá sempre conversando e tá sempre uma loucura. Eu não sei, de vez em quando ali eu passo e tem alguns gritos ali. Mas tira aqui, mata um e soca um. Eu digo, tá fundo. Vou chamar a polícia? Dá uma facada nele. Verdade, isso aí. Então, mas eu deixo essa coisa assim, né, mais livre e tal, porque eu não quero que nunca eles, vamos dizer assim, pensem ou sintam o que eu senti na época de ter um pouco de limite e tal. Não é uma crítica, meus patrões. A gente sabe que cada empresa tem a sua norma, mas é que era uma coisa que eu não me encaixava, eu não me sentia bem, então eu fiz o meu jeito. Cada empresa tem a sua cultura, né? E aí as tribos vão se encaixando, né? Isso, Tu não vai, o modelo de negócio que você construiu, né? Com essa Isso. pegada mais
plural e Isso. flexível, É. onde as ideias precisam acontecer, Sim. não dá pra pegar um cara que é todo formalzinho, não gosta de Isso. barulho, não É, não toque em mim, não dá. Eu, Às vezes o cara, ele vai se colocar numa caixa e ele vai querer sair dessa caixa. quando eu vou, a gente tá fazendo uma entrevista de emprego e vai fechar e tal com a pessoa, a gente sempre fala assim, cara, ó, a gente já viu que tu gosta de conversar, tu se comunica legal, tá assim, mas mano, tu já se prepara, é tenso o negócio, tá? Porque é 24 horas por dia, a galera é bem tranquila, é bem de boa, começa, já pega no pé de um, já pega no pé do outro, e assim, ó, tu não te queima, cara, porque se tu te queimar, cara, já acabou, tu vai brigar com todo mundo aqui dentro. Então é isso, assim, a gente tem esse eu gosto dessa atmosfera, assim, que a gente tem ali dentro, que é essa coisa mais livre. Então, eu trouxe isso, era isso que eu queria. Então, eu trago, como eu falei, eu venho daquele meu jeito, pai, eu vou brincando e eu vou, né, puxando uma conversa com isso, conversa aquilo. No fim, todo ele, a Síria que respondeu. A Síria tá respondendo por você. Ela tá querendo saber do meu assunto aqui. E aí, acaba que teve muita coisa, assim, que eu passei pra eles. Então, tipo, né, essa coisa de brincar, de ser mais tranquilo, de manter a vibe, né, do ambiente. E quando eles acabam surpreendendo, como a gente estava falando, que eles acabam apresentando um trabalho assim que é diferente, que é uma coisa assim que eu nunca vi assim. Aí eu pego ele assim e disse, cara, que massa isso, tá ligado? Tipo assim, puto, me surpreendeu com uma parada, sabe? Tipo, É uma realização, né, cara? é uma realização. E isso, cara, acho que não tem preço, porque eles, é como eu falei, eles não têm limites, eles não estão fazendo exatamente como eu quero ou como é para ser. Eles estão fazendo pelo meu propósito. E o meu propósito é fazer aquilo lá surpreender, meu propósito é fazer uma ideia acontecer. É exatamente esse o meu slogan. E eles fazem. E isso cara, é satisfatório, assim, é muito Show satisfatório. de bola. Aí eu tenho duas perguntas pra ti que eu vou fazer emendado, né? O William depois, pelo jeito, também tem algumas coisas que ele quer trocar. Mas a primeira é o seguinte, como foi pra ti sair de um cara executor para um cara direcionador? E se você, como é que você está sentindo essa tua transição? Por exemplo, você vai para Itapema. Sim. Então, você não vai conseguir acompanhar com tanto afinco as coisas aqui em São João, até porque Sim. você vai estar em uma outra atmosfera, envolvido com outros projetos. Se eu perguntar para ti, assim, você vai ter segurança com essa equipe daqui? É claro que você vai dizer que tem, porque você confia na sua equipe e Sim. isso está claro no teu discurso. Uhum. Mas você vê que, tipo, cara, não vai fazer... Porque o grande líder, uma frase que eu escutei foi isso, o verdadeiro líder é aquele que se torna dispensável dentro de uma organização. Uhum. Por quê? Porque ele conduz. Então ele está aqui conduzindo as peças, mas se naquele dia que ele não tiver, as coisas vão continuar fluindo sem ele. Sim. Então, para facilitar o entendimento, seria isso. Como foi para ti essa transição? Uhum. Porque é uma dificuldade que eu vejo em muitas empresas. Sim. Eu também atendo clientes, eu vejo que, tipo, são centralizadores. Sim. São centralizadores. Eu atendi uma cliente um dia desse que ela entendia do comercial, ela entendia do social media, ela dizia, não, mas é porque eu vi que a fulano está fazendo essa estratégia. Uhum. Aí no comercial, não, Cicrana está usando esse negócio. Então, ela acabava querendo dominar tudo, não soltava nada. Ela dizia assim, ó, quero que você execute do meu jeito. Sim. E a gente sabe que isso é castrante, principalmente quando são pessoas criativas. Se a pessoa diz assim, eu quero que você faça com um menino de 12 anos, moreno, segurando uma bola amarela. Cara, cadê a criatividade desse negócio? Não existe. Exato. Então, como é que tu lida com isso? Hoje, como eu mesmo falei, tu mesmo reforçasse a questão de que eu confio na minha equipe. É que chega num certo momento que eu sabia que eu não poderia executar uma tal função. Eu, por exemplo, assim, eu sou um cara que eu sou prático. Então, tipo assim, tu me pediu um negócio, o William sabe. Não sei o que, eu ia lá e mandava de volta. E era um atalho, vamos dizer assim, era como se fosse um atalho. Só que isso acabou que, num certo momento, começou a se tornar uma bola. Eu passei por isso. Isso. Existe que eu preciso de uma organização. Eu sei que as coisas não vão ser executadas no prazo rápido, vamos dizer assim, mas ela precisa ser bem organizada, precisa estar muito bem brifada, ela precisa, não é só tipo assim, eu preciso de uma postagem,
Beleza, eu vou fazer pra ti. Do quê? Tá ligado? Então, tipo assim, aí é onde entra pessoas que eu coloquei pra isso. Como que eu, no caso, testei isso, né? O meu primeiro teste foi em 2018. Que em 2018 eu fui viajar. Eu já estava muito tempo já. Eu viajei umas vezes, mas eu estava muito tempo. Meu sonho era o Canadá, que eu queria andar de bicicleta. Eu andava de bicicleta na época, e downhill. E aí eu fui para uma cidade do Canadá específica que só sobrevive disso. É o maior bike park do mundo. E aí eu fui e fiquei um mês lá. Vendemos outro gol. Tipo isso. E aí acabou que eu peguei, assim, ó, cheguei pro pessoal, e naquela época eu ainda era, vamos dizer assim, indispensável. O diretor de arte da eu parada. era o que ficava o tempo todo criando coisa e tal. E aí eu organizei tudo e peguei assim, ó, pessoal, ó, assim, assado, aqui tá o contato aqui, o número do WhatsApp, tu vai falar com fulano, Beltrano, não sei o que, tá os grupos e tal. É isso aí. Entender esse cara, um mesinho, eu tô de volta. Mano, juro pra vocês, um mês, acho que um cliente me chamou. Não fui eu. E não o fui William. eu. E não foi o Porque William. agora me lembrei que tu tocasse disso, né? nesse, Do nesse Canadá. ponto de 30 dias, tu trouxesse até um presente pra mim. Me lembro. Isso, Aí a média do negócio. Traz um Fala presente pra dele. mim. Cliente VIP, né, cara? Cliente A, A né? média. E aí, cara, o que aconteceu? Um mês, cara. Um cliente só que me procurou e tal, mas tipo assim, foi pra me procurar assim, eu precisava ver, tipo assim, que ele não se ligou que eu tava fora. E tudo aconteceu normal, eu voltei, tudo certo, toquei dali pra frente, não perdi nenhum cliente, não tive nenhum problema com isso. Todos os clientes sabiam que eu ia estar fora também e tal. Mas tipo assim, eu organizei essa saída. Agora, do jeito que tá, esse ano eu também viajei, fui pra Ásia, e aí eu fiquei 10 dias fora. Tu tem quantos gols em casa? Tem uma frota esse menino. Meu pai é dono da Volkswagen. Tinha uma frota de táxi. Tem 15 gols lá em casa. Um pra cada viagem. Não, mas Pra Ásia tem que ser um golfe já, tu né? vê, a última vez que eu tinha viajado foi 2018 e agora é 2022, 4 anos depois. Então, 4 anos juntando dinheirinho, né, cara? Dá. Já dá. dá. Tem filho, quer dizer, não sabe? Nós tava brincando aqui, tem É, aquele ninguém DNA, né? sabe, Tem né? aquele DNA lá que a Tem uns menina DNA disse batendo pra por nós. aí. Por enquanto não só Ah, sai. é o Peixotinho que vai aí? O Peixotinho, eu já disse pra ele que o Ratinho tá chamando ele. Eu fizesse um programa com o Ratinho esses dias, não fizesse? Uma Ele vai campanha ligar com o assim, Ratinho então, aí. Ricardo. Você vai conversar Acho que comigo tu por outro pagasse o motivo. Ratinho pra não liberar aquele DNA, né? Abafou o caso. O Ratinho é um Baita case, né? É o que me trouxe, né? Foi uma das coisas que... Pô, eu tomei café na casa dele, cara. Tipo, olha o que esse trabalho me proporcionou. No Sim. sábado de manhã, cara. Tipo, e o cara é fora de série. Ele é muito gente boa, é muito legal. Então, não só isso, N outras pessoas, né? Que eu tinha conseguido... assim, que eu vinha conhecer, né? Mas, assim... hoje, daí eu fiquei fora ali, 10 dias, né? Trabalhando. Cara, redondo, 100%. Eu guio isso, né? E agora que eu vou para Itapema, eu sei que eu vou abrir outros clientes, eu sei que eu vou trabalhar de outro ângulo, é para realmente atrair mais clientes. Só que o pessoal daqui, que aqui tá o operacional, tá a base de tudo, eu escolhi pessoas para deixar no meu devido lugar. Então, tipo assim, eu peguei assim, ó, cara, agora é contigo o negócio, entendeu? Vai ter que trabalhar não é dessa forma. Engraçado que o que eu falei antes, eu já tinha falado pra eles, tipo assim, ó, tá com problema, tá com uma parada em casa, tá com isso e tal, assim, ó, fechou a porta, acabou, cara. Show de bola. Não existe mais. Infelizmente, a nossa audiência aí, a gente tá chegando ao fim. E quero aqui. Falar, ia ser umas 10 horas. Eu quero deixar aqui o convite para voltar de novo, Ricardo, principalmente depois dessa nova experiência aí no escritório novo. Vem aqui contar para nós um pouquinho como é que tá sendo essa dinâmica dessa mudança também, né, pessoal, saindo aqui de São João, indo morar em Itapema. Não vai morar mal, né? Acho que não. Uma das cidades aí de melhor qualidade de vida do Brasil para se Povo morar. feio, né? Um povo feio, nem tem água também, mar, praia, areia, bronzeado. Pessoas de tudo biquíni. certo. Pessoas, não, ela, tomara que não venha Mas sabe que, muito argentino lá de biquíni. mas porque sabe que no início, assim... é uma visão, não é uma visão muito bonita, né? Mas sabe que de início eu vou muito fazer o bate e volta. Eu ainda vou ficar muito aqui, né? Ainda no começo ali. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito aqui. É incrível isso, tem muita Realmente, gente São João Batista é uma cidade apaixonante, né? Eu não a sou experiência daqui,
Estou aqui há 16 anos e com certeza aprendi a amar essa cidade. Meus filhos são daqui, construí a minha família aqui. E até o momento não tem ainda nenhuma oportunidade de sair, né? Sim. Mas quando tiver, acredito que deve mexer, Balançar, né? balançar bastante. O Zé já esteve aqui e hoje, né, tá morando em Blumenau e tal. Mas faço questão de uma vez por semana vir. Isso é fato. E toda vida que vem um convidado, Opa. Ricardo, a gente deixa uma lembrança aqui do CDL Talks, uma caneca Muito obrigado. de gratidão e mais uma vez, né, deixa aqui o convite para você estar conosco aqui. Com certeza. Zé, obrigado mais uma vez por Tamo estar junto. dando esse apoio. E você que está nos assistindo aí, compartilhe o link, curta esse vídeo, essa entrevista aqui com o Ricardo e clique no sininho aí para quando a gente tiver uma nova chamada você receber aí a mensagem no teu YouTube. Muito obrigado e até a próxima quinzena. Valeu. Valeu. Valeu.